em 1908, o serviço telefônico é inaugurado. E nesse mesmo ano, o presidente da República, Dr. Afonso Pena, visita Bauru para inaugurar outro trecho da estrada de ferro noroeste do Brasil. Em 1908, é inaugurado também o prédio próprio da Câmara Municipal, em frente ao que futuramente seria a construção da Praça Rui Barbosa. Nesse mesmo ano, também acontece a instalação do Cemitério da Saudade. O Esporte Clube Noroeste é fundado em 1910, ano em que nasce o primeiro banco, ou seja, Banco de Custeio Rural, e também acontece o assassinato de Azarias Leite, que falamos amplamente sobre isso no vídeo anterior. Em 17 de dezembro de 1910, é criada a Comarca de Bauru, que é instalada em 9 de março de 1911, com a posse do primeiro juiz de direito, Rodrigo Romeiro, e o primeiro promotor público, Benjamin Pinheiro. A inauguração da iluminação pública acontece em 1911, quando acontece a conclusão para a usina e a chegada do maquinário, em 16 de março de 1911. Esse acontecimento foi muito comemorado, com salva de tiros, queima de fogos, cantorias, festas, bailes pela cidade inteira. Na gestão do prefeito José Carlos de Freire Figueiredo, em 1912, é implantado o primeiro serviço de abastecimento de água. E o reservatório ficava ao lado da rua Antônio Alves Concursi Júnior. O engenheiro Sam Martin foi o responsável pelo planejamento das obras da Companhia de Água e Esgoto de Bauru. Nesse mesmo ano, é instalada também a Santa Casa, assim como a cadeia pública. Em 1913, cria-se o primeiro grupo escolar, que viria a se chamar Rodrigues de Abreu a partir de 1939. Ainda em 1914, inaugura-se a Beneficência Portuguesa e a Praça Rui Barbosa. Em 1918, é instalado o Banco do Brasil. É importante deixar registrado aqui que Bauru não era uma terra abandonada. Aqui, antes da chegada do chamado homem civilizado, descendente de europeu, do homem branco, essa terra já era habitada por pessoas nativas, pelos indígenas, por muitas comunidades indígenas que cuidavam das terras, dos rios, das florestas, que protegiam a natureza. Vamos dar mais um giro pela história de Bauru, recapitulando fatos históricos. Em 31 de janeiro de 1850, começa a aparecer os documentos oficiais, pois o juiz de paz de Itapetininga informou ao presidente da província de São Paulo os nomes das pessoas eleitoras qualificadas da vila, a vila que pertencia aqui, Bauru e cercanias, e de Botucatu, que teriam direito a exercer, a votar. Nesse período, Bauru passa a participar no alistamento como o 9º quarteirão da freguesia de Botucatu, com um único eleitor. E esse eleitor se chamava Manuel João Ferreira, de 47 anos de idade. A partir daí, começam a surgir outros eleitores. E em 15 de abril
de 1856, Felicíssimo Antônio de Souza Pereira, como nós já falamos em momentos anteriores, procura garantir a posse da terra, fazendo comercializada, registrando. E Antônio Teixeira do Espírito Santo faz a mesma coisa. Também procurou registrar suas terras no cartório em Botucatu. Como nós falamos, né? Essas terras que esse pessoal tomou posse aqui pertenciam aos indígenas, porque eles já estavam aqui. E a terra não era abandonada. Aqui tinha muitos indígenas que tinham suas comunidades. E foi muito difícil para o homem branco ele se instalar nas terras aqui. Nós contamos até os fatos, né, que teve muitas mortes. Alguns fazendeiros tentaram se instalar na beira do rio Batalha e foram alvejados pelas flechas dos indígenas. Então teve muita luta, inclusive para a instalação depois, nós vamos ver, já falamos também sobre isso, até a própria ferrovia para ser construída aqui teve que enfrentar muito as tribos indígenas que tinham por aqui. Eram guerreiros, lutadores bastante preparados para a guerra, né? Então eles não deram assim, não foi fácil para os colonizadores, para o homem branco assumir essas terras aqui. Aí foram invadindo e tomando posse, né? É lógico, o homem branco vinha com as suas armas, totalmente os índios apenas de flechas, então eles conseguiram penetrar aqui, matar muitos indígenas e tomar a propriedade. Os indígenas não tinham propriedades, eles estavam instalados aqui. Isso aqui era todo dos indígenas. Então o homem branco chegou aqui e desenvolveu, teve muitas batalhas aqui para poder se instalar. E tanto assim que o Felicíssimo Antônio Pereira e o Teixeira do Espírito Santo, eles foram um dos primeiros, dos únicos que conseguiram se instalar nessas terras. Então, mas dando continuidade aqui, em 1880, os moradores de alguns quilômetros do Sapé da Serra de Agudos, na direção do Vale do Tietê, com a denominação do Espírito Santo de Fortaleza, passa a categoria de freguesia. Por outro lado, uma outra população começa a nascer com o nome de Bauru. Então não tinha nem Bauru naquele período ainda, e começa a aparecer Bauru, como todo mundo sabe, né, que aqui era terra dominada pelos indígenas, tanto assim que até o nome Bauru é um nome indígena, né? Significa cesto de frutas. Em 21 de março de 1885, Antônio do Espírito Santo, dono da Fazenda das Flores, doa uma boa parte da sua terra para a fundação do patrimônio. E em 2 de abril de 1887, a povoação de Fortaleza se desenvolve. E assim, em 2 de abril de 1887, o presidente da província de São Paulo, Barão de Parnaíba, através da lei número 69, cria o município de Espírito Santo da Fortaleza, ao qual Bauru é vinculado, e Bauru é distrito do Espírito Santo de Fortaleza. E assim chegamos a esse trecho da nossa viagem. A Ciente, Sistema Educacional Enriquecedor e Transformador, que é uma empresa da educação, uma empresa especializada em educação, agradece o apoio das empresas Caverna Autopeças, Cristalo Interiores, Serralheria Rigoni, que possibilitaram a realização dessa importante viagem a um trecho da história de Bauru. A seguir, mergulhem no interior dessas empresas, prestigiem e conheça melhor essas empresas, pois elas apoiam, constroem e valorizam a nossa história. E agora nós vamos estar falando aqui da Caverna Autopeças. Então vamos dar continuidade, destacando que a Caverna Autopeças, que está localizada na rua Henrique Mingar,
358, lá no Jardim Pagani. O telefone é 14 3204 1188. Vamos repetir aqui novamente para ficar bem gravadinho aí. É 14 3204 1188. E também 14 998 88 1188. Vamos repetir aqui novamente. 14 998 88 1188. Lá você vai ser bem atendido. Também vai encontrar produtos de qualidade. Na Caverna Autopeças, o cliente realmente é tratado com atenção, com respeito, e os preços são os melhores da praça. A Caverna Autopeças está ajudando a construir a história de Bauru e região. Caverna Autopeças. E agora chegou o momento da gente estar falando aqui da Cristalo Interiores, que está localizada na Rua Ciro Venceslau 578. E o telefone é 14 991 75 96 40. Vamos repetir. 14 991 75 96 40. A Cristalo está desde 2016 desenvolvendo o que existe de melhor em termos de marcenaria, atendendo Bauru e região. A Cristalo Interiores trabalha em parceria com arquitetos, decoradores. Na Cristalo, o maquinário é de tecnologia, de alta tecnologia, que faz cortes precisos e acabamentos de primeira. A Cristalo está ajudando a construir a história de Bauru e região. Cristalo Interiores. E agora chegou o momento de falarmos da Serralheria Rigoni, que está localizada na Rua Itororó, número 512, na Vila Independência. Telefone 14 997 54 31 82. Repetindo, 14 997 54 31 82. E também 14 996 24 58 96. Repetindo, 14 996 24 58 96. A Serralheria Rigoni está no mercado desde 1996, sendo que ela foi fundada por Wagner Rigoni, que ensinou o ofício aos filhos, que hoje administram a empresa. O senhor Wagner Rigoni, além de ensinar a profissão para os filhos, que hoje estão à frente dos negócios da família, ainda ensinou que a qualidade está em primeiro lugar. Nesse sentido, a empresa trabalha com a proposta de segurança para todos os clientes. E além do diferencial em termos de qualidade, a forma de pagamento também é diferenciada, pois o pagamento podem ser realizados sem entrada após a entrega dos serviços. E essa é uma demonstração de confiança tanto na qualidade dos produtos quanto nos clientes. A Serralheria Rigoni, todo tipo de serviço em termos de serralheria que você precisar, portões, grades e etc., você vai encontrar na Serralheria Rigoni. A Serralheria Rigoni está ajudando a construir a história de Bauru e região. Serralheria Rigoni.